Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Canal 10 no programa Desperte Seu Melhor. E hoje o nosso programa é um programa especial. Eu vou contar para vocês uma história da minha vida, onde em 2011 eu pesava 88 quilos. Você consegue imaginar que eu já pesei 88 quilos? Então eu vou contar para vocês, e aí está a prova cabal, que eu pesava 88 quilos. Tem uma prova, você vê nesta foto aí, quem era a Simone em 2011 com 88 quilos. O que aconteceu para fazer com que eu voltasse ao meu peso? Nesse momento, nesta foto, eu estava fazendo meu primeiro curso de programação neurolinguística, que foi o Practitioner em PNL. No Practitioner em PNL, quando você faz um curso de programação neurolinguística, você aprende ferramentas para entender como você pensa a respeito de você, a respeito do outro e a respeito do mundo. E a partir do momento que você pensa, você gera dentro de você ações e comportamentos que você faz, conscientes e inconscientes. E também situações que você pega como uma crença, como um valor e como uma verdade. Eu nunca fui gorda. Já tive as minhas fases de pesos em excessos de peso. Mas numa determinada fase na minha vida, onde eu rompi com um relacionamento, que nas brincadeiras, e aí prestem atenção homens, nas brincadeiras entre vai e vem, e aperta uma gordurinha aqui, aperta uma gordurinha ali, num dos meus relacionamentos eu falei, você vai me ver cadavérica, mas você nunca mais vai brincar com esta gordurinha. E eu entrei num processo de anorexia, sem me dar conta. Eu entrei num processo que eu fui emagrecendo, sem perceber que eu estava emagrecendo, por uma pirraça, por uma ferida que para nós mulheres, isso se torna uma coisa tão machuca. E talvez para vocês homens, apesar de vocês não sofrerem a influência da mídia, isso gerou um pequeno e que se tornou grande trauma, e eu fui emagrecendo, que eu cheguei a pesar a 55 quilos. Neste processo todo, eu tinha amigos, famílias que falavam, olha, presta atenção nisso, olha o que está acontecendo. E foi entrando um processo até que eu tomei coragem e cheguei num ponto que precisei buscar ajuda profissional para sair deste processo de anorexia e me livrar, porque é um livramento, me livrar deste relacionamento que não era um relacionamento saudável. E a primeira coisa que eu instalei em mim quando eu me separei foi falar, homem nenhum vai gostar da Simone pela minha aparência, tem que gostar de mim pelo que eu sou, porque a aparência a gente muda, eu vou envelhecer, eu vou aceitar a velhice, eu não vou viver escrava dentro de umas coisas. E olha o poder da palavra, homem nenhum vai gostar da Simone pela aparência, tem que gostar pelo que eu sou. Isso foi uma das frases finais quando nós rompemos o nosso relacionamento. E a partir daí eu fiz o caminho inverso, também sem me dar conta. E fui engordando e dando permissões que eu não precisava de ninguém mais para me controlar e pegar uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali e assim vai. Só que, simultaneamente, eu não percebi que eu também não gostava de mim. Que a Simone também, independente de deixar, o fato de eu deixar o outro dominar e tomar as rédeas da minha vida, também mostrava que eu não gostava de mim. Porque se eu dei poder ao outro, o outro não foi responsável pelo que eu passei. Foi eu. Eu dei o poder por não ter a minha autoestima elevada e não me dar conta disso. E aí, neste programa
que foi um divisor de águas na minha vida. Eu falo que a programação neurolinguística mudou a minha vida 360 graus, onde eu comecei a entender quem sou eu comecei a fazer o meu trabalho de voltar para o meu corpo, de voltar para o meu peso, que eu nunca fui gorda, sempre fui magra, e aí eu falei, também quero equalizar, eu não quero nem ser muito gorda, nem ser muito magra, eu quero me sentir bem. Você sabe o meu bem que eu quero dizer para você, né? Então, aquele bem comigo mesmo, não bem de acordo com o que novela coloca, bem de acordo com o que a mídia coloca. Eu quero olhar no espelho como hoje eu olho no espelho e falo, você tá demais. E eu me mando beijinho, viu? Quem me acompanha sabe que eu ensino dar beijinho. Eu falo assim, eu olho pra mim no espelho e falo, nossa, você hoje tá poderosa, você tá linda, maravilhosa. E é verdade, eu me sinto assim. E este é um convite para você. Eu vou, no final do programa, a gente vai mostrar, vou mostrar um pouquinho da história dos resultados obtidos de 2011 com esta foto que nós mostramos anteriormente para você e como eu estou hoje, como que eu me sinto e como você já está me vendo hoje. Aceitando os nossos limites de corpo. E a partir do momento que eu tomei a decisão, este corpo não me pertence, porque tinha esta crença, eu comecei a refazer o meu caminho de assumir o meu peso e assumir o meu corpo. Quando eu comecei a entender isto, eu parei de tomar remédio, porque eu tomava remédio para emagrecer com uma frequência muito alta, e eu emagrecia naquela passe de mágica, 10 quilos em um mês, e depois no mês seguinte eu engordava 20. Então eu vivia o efeito sanfona. Aprendi técnicas de programação neurolinguística que hoje me mostra as permissões. Eu posso comer o que eu quiser, mas quais são os limites disso e o que eu como hoje para o meu melhor? Então são técnicas poderosas que você começa a assumir as rédeas. Eu assumir as rédeas daquilo que realmente eu desejava e criei o meu plano de carreira, de sucesso em prol do meu emagrecimento. Fui buscar ajuda de um nutricionista, porque eu precisava aprender a me alimentar. Então, tem segredos, tem dicas poderosas que você não não tem segredos ocultos. Existem regras que você precisa se disciplinar. Nutrição, alimentação é fundamental. Eu fui buscar ajuda de uma nutricionista. Depois, eu fui buscar ajuda com um profissional de atividades físicas, um educador físico. Eu comecei a olhar aquilo que eu gostava de fazer e nada me impondo, nada criando de novo aquele padrão de pensamento restritivo. Eu lembro que a primeira consulta com a minha nutricionista, eu falava, não vem com essa história de 2 colheres de arroz, que isso para mim não cola. Eu prefiro não comer do que colocar 2 colheres de arroz. Porque num processo de educação alimentar, num processo de educação física, de atividades físicas, você precisa também entender o que você gosta de fazer, o que você gosta de alimentar, de comer, e entender que o processo não acontece da noite para o dia. Eu fiz uma meta, que era uma meta para chegar em X peso, em X medidas, em um ano. Então foi uma meta de um ano de 88 quilos para 60 quilos. Eu queria emagrecer 28 quilos. Nesse trabalho todo, eu emagreci 24 quilos em um ano. Eu finalizei o ano, janeiro de 2012, que eu comecei o trabalho, para janeiro de 2013, de 84 eu estava pesando 64 quilos. Ainda com um trabalho que eu precisava
organizar na minha mente as questões da atividade física, onde você ganha massa muscular, e também fazer um trabalho de aceitação da balança. Porque tem momentos que nós mulheres, e vocês homens, eu acredito que alguns não declarados ou declarados também, às vezes a gente tem que fazer as pazes com a balança. Então eu não aceitava o peso, e ao mesmo tempo, em relação à qualidade, medidas e tudo mais, eu tinha eliminado muito mais e tendo muito mais resultados. Então também são 2 trabalhos que nós temos que buscar. 2013 foi um ano marcante para mim, que foi o ano que eu comecei a trabalhar com a musculação. Eu trabalhava só atividades físicas prazerosas, porque eu também tinha uma crença anterior que musculação para mim era morte. E aí, mais uma vez, eu reforço com vocês o quanto as brincadeiras para o nosso inconsciente, para o nosso sistema, elas são poderosas. Então eu falava, musculação para mim é morte. E numa determinada época do meu ano, da minha vida, em 2008, que eu comecei a fazer musculação, eu fiz uma fratura por estresse, correndo na esteira. Olha a gravidade, eu só fui descobrir que eu ainda tinha essa crença de que musculação para mim era morte, depois de várias turmas acompanhando, ministrando aulas de practitioner, formações em practitioner e sendo assistentes de cursos de practitioner em PNL, que nessas conversas eu falei, nossa, musculação eu não faço, porque para mim é morte. Pum, caiu a ficha. Fui trabalhar uma outra crença e em 2013 eu comecei um trabalho de musculação e organização e reorganização do meu corpo, modelando o corpo para aquilo que eu desejava. Não o corpo do que a mídia preconiza, não do corpo daquilo, respeitando os meus limites e a minha estrutura física e familiar, genética em relação ao corpo. E aí agora eu tenho um convite para você. Se você se identificou com isto, com a minha história, este é o momento para você vir comigo e participar da turma que nós vamos abrir agora no final de outubro, de turmas de coaching para emagrecimento. Eu vou ter grupos em São Paulo e vou ter grupos aqui em Fernandópolis. São grupos de 10 pessoas, nós vamos trabalhar com 10 pessoas no máximo, para que uma possa ajudar o outro dentro deste processo e deste programa de emagrecimento. E se eu conseguir, saiba que você também pode conseguir sem medicamentos, sem nada. É lógico que vai ter alguns momentos que nós vamos precisar identificar a causa do seu peso. Se é uma causa metabólica, que já leva a um processo de doença e que você vai precisar de suporte médico, se é uma causa emocional em alguns momentos, com algumas ferramentas, no meu caso, por exemplo, eu não precisei de ajuda psicológica, porque eu já tinha algum suporte e foi só crença, só trabalhamos isso, mas se você precisa trabalhar uma terapia, trabalhar umas coisas, nós vamos também lhe apoiar para que você procure esta ajuda, e ajuda da nutricionista e ajuda do profissional, do educador físico também precisa acontecer. Saiba que o processo de emagrecimento e a reeducação alimentar e a reprogramação do seu cérebro para que você e o seu corpo se volte para a sua realidade, o que você busca, é um trabalho contínuo e precisa de vários profissionais simultaneamente. Só que no nosso foco, no nosso grupo, nós vamos dar ênfase a como você se vê, como você pensa em relação a você, e saiba, você pode ter o corpo que você deseja, você pode conseguir aquilo que você deseja. Basta ter determinação, basta ter coragem, basta ter ousadia. E eu encerro o programa passando para vocês algumas imagens minhas dos anos que eu fui trabalhando o emagrecimento. Eu não trabalhei fotos, nenhumas coisas
fotos do antes, do depois. Então eu estou trazendo fotos para vocês do antes desse curso especificamente, o Practitioner em Programação Neurolinguística, que eu também ministro, sou trainer especializada nisto, em formações em PNL, quem quiser fazer o curso eu super indico. Mas tem também as fotos que eu fiz com a Célia Souza, hoje minha grande amiga, que me ajuda dentro dos trabalhos de empoderamento, os trabalhos de melhorar nossa autoestima, que eu indico fazer essas fotos que vocês estão vendo aí, tem algumas profissionais, outras mais pessoais, para que você busque e reconheça a sua autoestima, o seu trabalho. Então, à medida que você vai observando essas fotos, saiba que para cada etapa, para cada foto, para cada situação, eu tive momentos de ajuda. Eu tive uma nutricionista que depois eu posso, com todo o meu prazer, indicar para vocês, a minha nutricionista aqui de Fernandópolis, a doutora Valquíria Bin. Contei com ajudas de profissionais maravilhosos de educação física, da Milene, que eu comecei fazendo um trabalho de atividades focadas no treinamento funcional. Depois eu fui para a academia, para musculação, e eu contei com o super apoio do Kleber e do Tiago, que foram os meus personagens, que aguentaram. Então, em alguns momentos a gente quer milagres, e milagres não acontecem, você precisa também lidar um pouco com isso. E eu tenho outros profissionais também que sempre me ajudaram, coaches, os meus amigos coaches, porque um bom coach precisa de outro coach. Tinha momentos que eu precisava dessa força do coach, eu corria para os meus amigos. Então, conforme você vê essa imagem, essas fotos, essas imagens, saiba que eu não cheguei aqui sozinha. Eu cheguei com determinação e eu cheguei com o apoio de outros profissionais. E você também pode chegar se você reconhecer que nós precisamos de apoio. É isto, e eu conto com vocês, e como eu já disse também no programa, nesta turma de coaching grupo, eu preciso que vocês entrem em contato comigo por telefone, por e-mail, que eu vou ligar, falar com vocês, porque para participar eu vou fazer uma entrevista prévia para analisar se é neste momento que você está preparado para se desafiar a ir em busca do seu corpo ideal e principalmente da sua saúde e da sua autoestima. Um beijão e até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.